Olá, boa tarde a todos. Nós somos os alunos do primeiro ano técnico agropecuária e nós vamos falar sobre as doenças aviárias, na matéria de Avicultura 1 da professora Cleide Barros Carvalho. O nosso grupo é composto por Ana Kelly Alves, Ana Luísa Ramalho, Gustavo Henrique Moreira, João Victor Silva, Maria Clara Siqueira e Sara Almeida. Antes de introduzir o assunto, vale ressaltar que algumas imagens podem causar desconforto a algumas pessoas. Bulba aviária ou varíola aviária. O que é essa doença? A bulba aviária é uma doença comum em aves domésticas, como as galinhas ou perus. Trata-se de uma doença viral que afeta a pele e as vias respiratórias da ave. O causador é o vírus Variola avilum, que é muito resistente às condições ambientais. Sintomas, sinais clínicos e quadro dermatológico. Quando ocorrem os sinais clínicos, incluem o aparecimento de lesões esbranquiçadas, semelhante às bolhas, localizadas especialmente na barbela ou, em casos mais graves, nas pernas ou até mesmo no rosto ou no corpo da galinha. Podem aparecer inchamento na crista, face, olhos ou partes sem penas da ave. Em algumas aves, as lesões do vírus afetam a boca e a garganta, com secreções oculares e nasais e problemas respiratórios. Tratamento da bulba aviária. Há como curar minha ave com varíola aviária? Não existe tratamento 100% eficaz para esta doença. É recomendável, quando se a ave convive com outras, é conveniente separá-la e limpar completamente o ambiente, pois a doença é extremamente contagiosa no ambiente onde ela está. Quando o criador deseja diminuir os sintomas da ave, é, é recomendável ele procurar um veterinário onde vai prescrever alguns medicamentos, como desinfectantes para as lesões da pele, vitamina A e a limpeza com soro fisiológico. Também é utilizado os antibióticos e antifúngicos. Vale ressaltar que não é adequado consumir os ovos da galinha doente com esta doença. A de Gumboro é uma das mais desafiadoras enfermidades da indústria avícola mundial. Altamente contagiosa, a patologia traz uma série de impactos econômicos para a produção provenientes dos investimentos para a proteção das aves e o controle da infecção no campo, conhecida como doença infecciosa da bolsa de Fabrício ou simplesmente bursite provocada por binavírus. Esse vírus atua destruindo o tecido linfóide, resultando em imunodepressão. Ataca principalmente as aves jovens a partir da terceira semana de idade. O vírus, altamente resistente fora do organismo da galinha, é eliminado por meio das fezes, podendo, no caso das poedeiras, contaminar o ovo. As vias diretas de penetração do vírus no organismo são as áreas ocular e digestiva, enquanto as indiretas são pela ração, pela água, pelos equipamentos e por insetos. Por ser exótica, a IBD sobrevive nas granjas por longos períodos. Os animais afetados sofrem com imunossupressão e ficam suscetíveis à ação de outras doenças infecciosas. Esses fatores, somados, trazem uma série de prejuízos econômicos relacionados à perda de desempenho zootécnico, à morte dos animais e ao aumento de condenações ao frigorífico. Como medida de prevenção, recomenda-se evitar que a granja seja infectada pela doença, pois uma vez contaminada, a eliminação dos patógenos é praticamente impossível. Assim, a granja terá que conviver com a presença do vírus. É válido lembrar também que o vírus é muito resistente tanto ao ambiente como aos desinfetantes, mas medidas rigorosas de biossegurança minimizam o problema satisfatoriamente. Apesar dos programas de vacinação terem, neste caso, apresentado resultados duvidosos, recomenda-se a imunização de reprodutores com vacinas inativadas para a transferência de anticorpos passivos para a progênie. Bronquite infecciosa. A bronquite infecciosa das galinhas é uma doença viral aguda e altamente contagiosa, causada por um coronavírus pertencente à ordem dos Nidovarales. Embora seu nome esteja associado ao sistema respiratório, não é o único que essa doença afeta. A BIG é capaz de causar danos nos intestinos, rins e sistemas reprodutivos. Está distribuída mundialmente, podendo contagiar aves de qualquer idade e não é específica de galinhas e gados. Uma vez também que já foi descrita em perus, codornas e perdizes.
Por esse motivo, embora muita gente conheça a doença como bronquite infecciosa das galinhas, a verdade é que é uma doença que afeta diferentes tipos de espécies. Como a bronquite infecciosa das galinhas é transmitida? As vias de contágio mais importantes são os aerossóis e fezes de animais infectados. Essa é uma doença muito contagiosa que pode passar de uma ave para outra muito rapidamente se vários desses animais conviverem na mesma casa. Da mesma forma, a taxa de mortalidade por Big é extremamente alta, motivo pelo qual é importante tomar precauções e isolar o animal infectado para evitar o contágio dos restantes animais. Sintomas: os sintomas mais fáceis de identificar são aqueles que têm relação com o nome da doença, ou seja, os respiratórios. Você também poderá notar sinais reprodutivos, no caso de fêmeas, e sinais renais. Os sintomas a seguir constituem evidências importantíssimas para diagnosticar essa doença. Portanto, são os sinais clínicos mais comuns de bronquite infecciosa das galinhas: tosse, secreção nasal, suspiros, chiados, agrupamentos de aves em fontes de calor, depressão, mal-estar, camas molhadas, diminuição de qualidade externa e interna dos ovos, resultando em ovos deformados ou sem casca, fezes aquosas e aumento do consumo de água. Como vimos, alguns sintomas eles são semelhantes a algumas outras doenças, como a cólera aviária e a varíola aviária. Por isso, você deve levar a um especialista, a um veterinário, para ele diagnosticar o seu animal antes de você automedicá-lo. Não existe um tratamento eficaz para essa doença. Então, qualquer antibiótico usado, ele vai amenizar ou diminuir os sintomas apresentados no animal. É de extrema importância você levá-lo a algum especialista, porque automedicar suas aves pode causar danos irreversíveis ao animal. Doença de Newcastle é causada por um grupo de vírus com patogenicidade variável. É uma doença altamente contagiosa e afeta aves em qualquer idade, caracterizada por sinais respiratórios, digestivos e nervosos, que podem resultar em alta mortalidade. Aves doentes na forma respiratória reduzem o consumo de alimentos e apresentam espirros, dificuldade em respirar, conjuntivite e às vezes inchaço da cabeça. Aves em produção de ovos reduzem bruscamente a produção. Na forma digestiva, a doença pode provocar diarreia com presença de sangue e mortes repentinas. Na forma nervosa, que pode ou não estar associada à forma respiratória, observa-se a paralisia de pernas e asas, incoordenação, torcicolo e apsotomo. Não há tratamento para a doença e a vacinação sistemática é facultativa, pois o Brasil mantém-se na condição livre de DNC. Salmonelose. O que é essa doença e o que causa? O termo salmonela designa diversas enfermidades causadas por qualquer bactéria do gênero Salmonella. São conhecidas mais de 2.500 serotipos para a subespécie Salmonella entérica, mas são 2 Polorum e Gallinarum os principais agentes de sério prejuízo às galinhas brancas. Causa: bactéria do gênero Salmonella. Transmissão: por meio de ração e aves contaminadas ou ainda o próprio homem. Sintoma: tifo aviário. Só é detectado por exame laboratorial. Causa diarreia, anorexia, asas caídas, produções reduzidas de ovos, bem como deformação. No caso de pulorose, o fígado, o baço e os rins se encontram inchados. Controle: é feito com antibióticos quando viáveis. Deve-se obter pintinhos de boas procedências e rações de fabricantes idôneos. Deve-se incinerar todas as aves mortas ou contaminadas. O homem também pode transmitir a doença. Boa tarde, turma. A doença de Marek foi responsável por surtos de alta mortalidade na produção industrial aviculada na época de 1960. Ela é uma doença contagiosa e sem tratamento. É causada por um herpes vírus que acomete as aves, causando neoplasia linfoproliferativas em nervos periféricos e em órgãos como gonátadas e íris.
Agora eu vou falar sobre o modo de transmissão dela e como ela foi controlada. Ela é transmitida facilmente pelo contato direto e indireto entre galinhas por via aérea. Os vírus estão presentes na polpa das penas, sendo a principal fonte de contaminação do ambiente e infecção dos frangos. Seu controle só foi possível com a vacinação a partir dos anos 70. Para o controle da doença de Marek, os OUTs têm duas situações: OVAC, Ovoline HVT ou OVAC Ovatoline CVI HTV, ambas vacinas vivas indicadas para a vacinação das aves do dia 1 de idade, ou seja, logo quando ela sai do ovo, no incubatório, ou embriões entre 18 e 19 dias.